Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 43, que diz assim: Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa palavra final, depois de Jesus fazer uma exposição da palavra, de contar algumas parábolas, de trazer explicação aos discípulos, ele vai fazer a conclusão dizendo do benefício dos justos e vai nos chamar a atenção porque muitas das vezes ouvimos a palavra, mas não damos o crédito necessário a ela. Então, nessa parábola que Jesus conta, no capítulo 13, existem aqui, na verdade, duas parábolas, que é a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo, que está registrada aqui, está intimamente ligada à parábola do semeador. Jesus estava à margem do mar da Galileia, com seus discípulos, no barco, afastou-se um pouco para poder falar à multidão, e Jesus vai falar acerca de um homem que faz uma plantação, e para plantar o trigo, ele diz que é uma boa semente, e aquela semente ela é colocada na terra, na expectativa de um crescimento e de uma grande colheita. A parábola do joio e do trigo, Jesus vai declarar que a plantação foi feita com boa semente, mas chegou um momento em que os homens foram dormir, e que aí vem o inimigo, e o inimigo semeia no meio daquelas sementes de trigo, ou seja, no meio das sementes boas, ele vai plantar também sementes de joio, sementes de uma erva daninha, semente que não era proveitosa. E chama atenção que essas duas sementes, tanto a do joio quanto a do trigo, elas têm uma aparência muito forte. Elas são quase imperceptíveis quando estão se desenvolvendo, quando a planta está se desenvolvendo, porque a diferença real só vai aparecer quando então houver ali o fruto. Então a gente vai perceber que tanto o joio quanto o trigo, eles estão aparentemente iguais. E o texto vai dizer, Jesus aqui narrando a parábola, ele vai dizer que houve um momento em que eles começaram a crescer, a se desenvolver, e percebendo os agricultores que havia sido plantada uma erva daninha, eles vão pedir então para fazer uma limpeza. Olha, já que está aí plantado o joio junto com o trigo, então nós vamos limpar isso, vamos tirar do meio da nossa plantação essa plantação ruim, vamos tirar essa erva daninha do nosso meio, vamos extirpar esse mal. E então Jesus ele vai dizer que não deveria ser assim. Isso aqui nós temos algumas lições para tirar desse texto. A gente vai entender que essa parábola, ela vai, em primeiro momento, ela vai nos dar algumas lições. A primeira lição nos revela que o joio ele é próprio do maligno, das forças do mal. Ela vem de uma maneira que, quando Jesus conta a primeira parábola falando da semeadura, ele vai falar que foi lançada semente em terras que não eram tão boas. Semente foi lançada à beira do caminho, semente foi lançada entre os pedregais, semente foi lançada em boa terra. Então a gente percebe que o nosso coração é essa terra onde a semente é lançada. E aí, quando a terra é boa, a semente boa vai prosperar. Mas Jesus ele vai também dizer que nessa terra boa podem de repente alguém lançar sementes ruins,
poderemos ver que quando Deus cria Adão, quando Deus cria Eva, eles eram perfeitos diante de Deus, mas de repente o inimigo veio e semeou uma coisa ruim, semeou uma dúvida no coração daquele casal, quando ele vai usar a palavra e torcer a palavra e dizer Deus disse assim, mas não é bem assim. Né? Então a gente percebe que muitas das vezes nós, como terras boas, que temos recebido a boa semente, que é a palavra de Deus, que são os princípios do reino, estão em nós, mas muitas das vezes o joio entra por conta da mídia, o joio entra por conta dos amigos, das companhias, e vem com outros ensinos, com outras verdades, com pseudo-verdades, mentiras, enganos, e muitas das vezes nós damos mais ouvido ao engano do que às verdades, e acaba que isso vai germinar dentro de nós e vai criar dentro de nós uma raiz do mal no coração, e aquilo vai ficar ali atrapalhando o bom crescimento do trigo, da boa semente que foi plantada. Então, no primeiro aspecto dessa parábola, a gente vai entender essa primeira lição, que devemos, como diz Salomão, algo muito especial, que está registrado lá em Provérbios 4, 23, quando ele vai dizer, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem a fonte da vida. Então nós precisamos estar muito atentos com as coisas que nós ouvimos e vemos, para que isso não gere em nós ervas daninhas, para que nós não olhemos para a palavra de Deus e duvidemos do que Deus tem falado a nosso respeito. Todas as vezes que você sentir dúvida de quem você é, lembre-se que você é filho de Deus. Ah, mas filho de Deus passando por prova, mas o Senhor está no controle. Nunca permita que o adversário coloque na sua mente que você foi esquecido por Deus, que você está sendo injustiçado por conta do que você está passando, porque a luta e a prova não é para nos destruir, mas é para nos fazer mais fortes, mais de uma maneira fortalecidos para enfrentarmos novas batalhas, para que através das nossas experiências outras pessoas possam ser também edificados, porque nós vamos ver lá na frente pessoas passando por aquilo que a gente já passou, e a gente vai ter o antídoto, o remédio para que outros possam vencer. Então, o primeiro aspecto dessa parábola, podemos dizer que temos que tomar cuidado com o nosso coração, para não permitirmos que essas sementes do inimigo venham gerar em nós, haja vista que o texto vai chamar a atenção para uma coisa, vai dizer, dormindo os homens. Então isso significa que nós não podemos dormir com relação às coisas que tentam colocar na nossa boa terra, não podemos ficar como que desapercebidos. Jesus vai dizer da importância da vigilância, para nós sermos sóbrios e vigilantes, atentos, porque o inimigo ele é astucioso, ele não perde tempo em cumprir o seu papel, ele vem para matar, roubar e destruir, mas graças a Deus que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então não durma espiritualmente, esteja sempre atento, vigilante, para que você não venha ser atingido por essas sementes. Aqui foi bem claro em dizer, dormindo os homens. Então quando nós estamos vigiando, o inimigo não pode semear em você. Quando você está alerta, o inimigo não pode jogar uma semente dentro de você. Como diz a palavra, os pássaros podem até pousar, mas eles não podem fazer ninho. Um pensamento mau pode até povoar a nossa mente, mas você não vai deixar ele fazer ninho para que você tome atitudes erradas. Então o segredo, nesse primeiro aspecto dessa parábola, é estarmos vigilantes, não dormirmos espiritualmente, para que o inimigo não plante coisas erradas em nós. O segundo aspecto dessa palavra, dessa parábola, é que Jesus ele vai dizer que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo e o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O maligno que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Então, a partir do versículo 37, Jesus vai trazer a explicação dessa parábola aos seus discípulos.
que ouviram naquele momento, mas não entenderam muito bem. Por isso Jesus vai fechar essa sessão dizendo que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, o que o Espírito está falando a cada um de nós. Então, o segundo aspecto é que a semelhança do joio com o trigo também faz de homens joios e homens trigo. Pessoas que têm aparência de que é servo de Deus, pessoas que têm capa de ovelha, mas que são lobos devoradores. Pessoas que vivem no meio da igreja, que nunca se convertem. Pessoas que vivem no seio da igreja, mas que são inimigos do Senhor, que não se rendem à palavra do Senhor. Então a gente percebe que a parábola do joio e do trigo também ilustra essa situação de homem trigo e homem joio. Os servos disseram, vamos arrancar. Talvez é o primeiro pensamento que a gente tem, já que é assim, se eu descobrir um joio aqui perto de mim, vou meter a faca nele. Vou arrancar com tudo, com raiz e tudo. Às vezes temos esse sentimento de observar, por conta do que a Bíblia diz, que pelo fruto se conhece a árvore. Então, se eu já estou vendo que o fruto é ruim, eu vou arrancar essa árvore. Mas Deus não nos deu essa autoridade para arrancar nada. Nós temos que aprender a conviver no meio das pessoas, porque a igreja do Senhor é um laboratório do céu, é um lugar de transformação, é um lugar de mudança. Aquilo que é impossível a nós é possível ao Senhor. Então não nos foi dado o poder de arrancar, nem de julgar a ninguém. A nossa expectativa, e claro, a gente tem que criar os antídotos para nós não ficarmos abalados com essas coisas, de vermos pessoas que estão todos os dias na casa do Senhor, mas que as suas atitudes são efêmeras, que as suas atitudes não são condizentes com aquele que é servo de Deus. Servo de Deus tem que ter postura de servo de Deus. O joio, ele pode até parecer ser servo de Deus, pode botar um terno, talvez uma gravata, talvez as mulheres um cordão, uma saia lá embaixo, aquele negócio todo, uma fantasia. Na igreja, um excelente homem de Deus, uma excelente mulher de Deus, e coisa e tal. Mas quando sai do ambiente da casa de Deus, ele não é a mesma coisa. Exatamente assim o joio. O joio parece igual ao trigo, mas segundo dizem, o joio ele tem algumas características que, misturada ao trigo, e alguém fizer um pão com aquele trigo misturado com joio, ele vai trazer até alucinações a quem comer daquele pão. Vai trazer perturbação a quem comer daquele pão. Então nós não podemos misturar isso. Se você, por conta do fruto, reconhecer que alguém não tem uma atitude de um verdadeiro servo de Deus, ore por ele. Mantenha uma certa distância no sentido de não se contaminar também, mas ore por ele. Ministre a palavra sempre que possível. Lembre que você um dia também viveu situações parecidas, mas que por graça, por misericórdia, não por mérito, nós nos transformamos. Então é o momento de nós, ao olharmos para essa situação, enfrentando essas dificuldades, vendo essas características, né, do homem joio, sem dúvida, o poder dos homens joios manter uma imagem, eles querem manter aquela postura, né? Aqueles, às vezes tem um título, às vezes, né, mantém aquela santidade, mas muitas das vezes tratam mal a esposa, tratam mal os filhos, né? Não é um bom funcionário, age de forma errada. Então a gente percebe que essa diferença só faz mal. É muito triste quando você investe tempo e você poderia estar fazendo talvez outra coisa, em se manter na casa do Senhor, muitas das vezes como joio, e acabar virando pedra de tropeço para alguém que, ao olhar para o joio, nivela todo mundo como joio, e aí acaba fazendo com que o evangelho seja um evangelho sem efeito. Como é triste quando alguém olha para uma pessoa que é joio e diz assim: Deus me livre de ser um crente igual a essa pessoa, Deus me livre de que eu um dia é melhor não ser crente do que ser crente igual aquele meu vizinho, igual aquele meu amigo de trabalho. Isso é uma coisa lamentável, né? Porque a pessoa está denigrindo
a imagem da igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor ela é sem mancha, sem mácula, sem ruga, e nós não podemos ser pedra de tropeço no caminho de ninguém. Então a gente vai observar esse sentimento ruim que gerado em vidas vai transformar muitas das vezes os sentimentos do ímpio. Então a gente vai perceber que o homem joio, ele está numa situação difícil. Olha o que diz o texto lá em João 8:44. Olha como é triste isso. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então é uma pessoa que a Bíblia chama de fariseu, que veste uma capa, que tem uma postura, mas está longe da verdade. Se filiou ao pai da mentira, recebeu a adoção do diabo. Isso não é o que interessa, isso não é o que importa. Nós temos que nos voltar para congregar, para estarmos na casa de Deus, para uma evolução espiritual. Perdão. Uma evolução em crescimento e em graça, em colocarmos a nossa vida para servir a Deus e ao próximo. Então é o momento de nós olharmos para a palavra e ser o que a palavra espera de nós. Qual é a diferença principal entre o joio e o trigo? É que o joio tenta ser trigo, aparenta ser trigo. E o trigo? O trigo é trigo. Quer ver um exemplo? Você faz um bolo. Ele pode ser de chocolate, pode ser de baunilha, pode ser de laranja, pode ser do que for. Mas você sabe que o trigo está ali. É trigo, misturou. Você pode até fazer um omelete. Aí você bota lá linguiça, sei lá, bacalhau, não sei o que. Você coloca farinha de trigo para engrossar, você sabe que tem trigo. Ele é igual ao nosso Deus. Quando Moisés pergunta para Deus, Deus, eu vou a Faraó e vou dizer o que para Faraó? Diga que o eu sou te enviou. Quem é o Senhor? Eu sou o que sou. O trigo é assim. Eu sou trigo independente de qualquer coisa. O crente de verdade, o crente que é trigo, ele pode ir para a faculdade que ele continua trigo. Ele pode ir para uma festa que ele vai continuar sendo trigo. Ele pode ir no lazer, na praia, na piscina, num clube, em qualquer lugar, e ali é o trigo, é o servo do Senhor. Independente do lugar onde ele está, ele é trigo. Ele não é como muitos que parece chuchu. Já viu chuchu? Se você cozinhar chuchu com carne seca, gosto de carne seca está no chuchu. Se botar camarão, gosto de camarão fica no chuchu. Tudo que misturar com ele, mas o crente não. O crente precisa ser trigo em qualquer lugar. Você pode fazer jiló e colocar misturado em qualquer coisa, mas você sabe que tem jiló ali. O crente precisa ser o que ele é, servo de Deus. Vai festejar como servo de Deus, não vai dar espaço ao pecado, não vai abrir espaço para promiscuidade, não vai se meter com falcatrua, não vai se enfiar em coisas erradas, porque ele sabe quem ele é. Quem é você? Você é um servo de Deus, um cidadão do céu. Existe uma cidade para os santos e nós estamos aqui nessa expectativa de manter a nossa vida em santidade para poder morar no céu. Quando vemos essa diferença que há entre o trigo e o joio, e somos trigo em qualquer que seja a receita, e a nossa preocupação muitas das vezes, até por conta da dirigência na igreja, algumas pessoas são tanto quanto radicais em querer tirar as pessoas por conta das suas más condutas, mas eu quero dizer para você nessa noite, você que é trigo, não se preocupe com isso. Mantenha a sua vida em santidade, orando por aqueles que estão tendo má índole, fazendo coisas erradas. Muita gente se desculpa em dizer que não quer ser da igreja A ou da igreja B, porque o líder isso, porque o líder aquilo, porque o pastor fulano, porque o irmão ciclano, e vão dando desculpa para não servir ao Senhor. Mas diante de Deus não haverá desculpa. Não adianta daquele dia eu dizer, não, ô Jesus, olha só, eu até sabia que o Senhor tinha morrido na cruz para me salvar, mas por causa daquele pastor Hamilton lá, aquele cara lá me desviou do caminho. Afasta de mim, porque eu também não te conheço. Não adianta as nossas desculpas diante do Senhor.
Nós temos que entender que o sacrifício de Jesus foi por toda a humanidade. Não interessa o que o meu irmão faz, interessa quem eu sou. Eu tenho que ter identidade de filho de Deus. Eu tenho que manter a minha vida em santidade, vivendo a vida como a palavra de Deus me ensina, correndo atrás dos princípios. Cada vez que a minha consciência me mostrar que eu estou indo em direção errada, porque a nossa consciência ela vai ser usada pelo Espírito Santo para nos fazer retornar à reta dos céus. Então, todas as vezes que percebemos uma atitude errada, vamos nos voltar ao Senhor. Não vamos permitir que nenhuma semente do maligno venha brotar em nós, nos desviando da casa do Senhor. A nossa alegria é que o nosso Deus é um Deus tão poderoso que o anjo Gabriel disse para Maria que para Deus nada é impossível, ou seja, para Deus tudo é possível, até para alguns de nós que muitas das vezes tivemos atitudes de joio, podemos ser transformados em trigo. Por muitos de nós que éramos ímpios, né? Porque o ímpio é aquele que pensa que está fazendo e sabe as coisas certas, mas que faz a coisa errada. O poder de Deus pode nos transformar em homens trigo, em mulheres trigo, para a glória de Deus. Podemos ser transformados se dermos ouvido à palavra do Senhor, para vivermos uma vida de integridade, para que a nossa postura possa levar vidas a Cristo, para que ao olharem para nós, não digo assim, é só um que vai para a igreja esquentar banco, mas ao olhar para nós, possam olhar para nós como aquela mulher olhou para Eliseu e disse, ali vai um santo homem de Deus. Essa deve ser a nossa, entre aspas, o nosso orgulho, né, de saber que as pessoas olham para nós e identificam em nós homens e mulheres que fazem a vontade de Deus. Temos falhas? Temos sim, mas sempre que percebemos as nossas falhas, nos voltamos a Deus para pedir o perdão e tentar mais uma vez acertar e mover a nossa vida em direção aos princípios da palavra, porque essa palavra é que nos conduzirá ao céu de glória. Deus, ele prova o seu grande amor por todos os seres humanos, que não manda arrancar o trigo, ele não manda, tira o joio do meio do trigo, ele não manda arrancar o joio, ele vai dar sempre uma nova oportunidade. Lembra da figueira que estava plantada lá na vinha, que por 3 anos não foi achado nada, e aí alguém fez a intercessão e disse, não, dá mais um ano, dá mais uma oportunidade, vamos trabalhar aqui em torno dela, vamos adubar para que ela então possa dar fruto. E se der fruto, fica. Se não der, aí está a má notícia, vai ter corte. Mas Deus está nos dando sempre uma oportunidade. Enquanto Ele não vier buscar a igreja, você está tendo uma oportunidade de se voltar para Deus. Não há nenhuma possibilidade de Deus rejeitar você, porque Ele não vai rejeitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele aceitou aquele sacrifício como um sacrifício perfeito. E se você acreditar nessa palavra, se você acreditar no sacrifício de Jesus, reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar você, escrever o teu nome lá no livro da vida, e você morará eternamente com o Senhor. Você será um cidadão do céu. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando hoje, de mais uma vez ter esse culto na sua casa. Talvez ia passar o ano de 2020 todo e você não ia nenhuma vez a um culto ou a uma igreja, mas Deus promoveu toda essa situação para que você hoje pudesse ouvir a palavra, para que a tua casa fosse transformada em um altar de adoração, para que você pudesse sentir o desejo que o salmista, que nós lemos aqui no Salmo 84, sentiu. Que bom se eu pudesse estar todos os dias na casa do Senhor. Que bom que todos os dias tivesse um culto na minha casa. Que bom que eu pudesse sentir a presença do Espírito Santo todo dia na minha casa. Eu vou te dar uma boa notícia, você pode. Basta você decidir hoje. Basta você dizer, Jesus, eu quero o Espírito Santo,
que o Senhor prometeu como consolador. Eu quero que o Espírito Santo que o Senhor prometeu como meu guia, como meu protetor, esteja na minha vida, no meu coração, porque aonde eu estiver, eu sei que haverá a presença do Espírito Santo, de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, nos meus trabalhos. Só basta você tomar essa decisão. Infelizmente, eu não posso decidir isso por você. Infelizmente, eu não posso escolher isso por você. O que eu posso fazer é trazer essa palavra a você e dizer que Deus está lhe convidando para um tempo novo, para um tempo de experiências novas, onde você vai ter um ajudador todo dia, um consolador todo dia, 24 horas ao teu lado. Nas decisões que você quiser tomar, você vai ter alguém para consultar, você vai ter alguém para pedir e ele vai te responder aquilo que é bom para você. Então que Deus nessa noite possa nos fazer mais que vencedores em Cristo Jesus. Que a cada um de nós possamos receber essa palavra, essa semente, né, que vai germinar em nós. Eu quero profetizar que você não é terra seca, que você não é terra de pedregais, que você não é terra de espinho, mas você é uma terra boa que está recebendo a semente da palavra de Deus e com certeza a tua vida será uma vida abundante, uma vida próspera na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês tenham uma semana de bênção, uma semana de vitória. Na quarta-feira, às 20 horas, estaremos novamente aqui na minha humilde residência, fazendo um culto na sua casa, né, que você possa divulgar aí, né, o culto fica lá no meu Facebook e você pode compartilhar com outras pessoas, basta você marcar lá nos comentários o nome de alguém e aquela pessoa vai ser, né, de uma forma tocada. Ué, quem é esse negócio aqui? Eu nunca vi esse culto. Quem é esse pastor gordinho aí? Quem é esse cara? Você bota assim, esse é o meu pastor. Está em casa, você vai deixar um depoimento lá, alguma coisa, e essa pessoa vai ter a possibilidade de ouvir um louvor, de ouvir uma palavra que não é minha, mas é a palavra de Deus. Então que você seja, nesse tempo de quarentena, um evangelista do Senhor, alguém que também é transformado em um semeador de boas novas. Essa é a minha expectativa e a minha oração. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos orar mais uma vez, agradecer ao Senhor por esses momentos que aqui passamos, passei um pouquinho do horário, né, 5 minutinhos aqui, extrapolou o nosso limite. Eu sou meio chato com o horário. O dia que você for lá na nossa congregação em Santa Cruz, pode ir bem convicto. O nosso culto começa às 19h30 e acaba impreterivelmente às 21 horas. É isso, pastor? Só vai passar das 21 horas se Deus começar a fazer um milagre muito grande, se coisas miraculosas começarem a acontecer, e aí a gente sabe que Deus ele vai agir à medida que a gente der espaço. Então, se de repente começar a entrar gente que estava na rua e orar, a gente vai passar, mas o horário normal é sempre às 19h30 começamos e às 21 horas terminamos. Aos sábados pela manhã, às 9 até às 11. No domingo temos escola bíblica às 18 e às 19h30 nosso culto de adoração. Né? Por hora estamos impedidos, fazendo só online, né? Mas quando voltar tudo ao normal, eu quero ter o prazer de conhecer você e você aparecer lá na Avenida Isabel 333 e dizer: pastor, eu vi tudo pela internet e quis vir conhecer a minha família aqui de Santa Cruz. Vai ser um prazer recebê-lo lá entre nós. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, mais uma vez te somos gratos por esta palavra, Senhor, que veio ao nosso coração.